A membrana plasmática é uma estrutura muito importante para qualquer célula. Ela está presente nas células eucariontes e nas células procariontes. Então, basicamente, todo mundo que tem célula vai apresentar membrana plasmática, isso não tem discussão. E ela tem uma estrutura básica que é praticamente a mesma para todo mundo, com algumas pequenas variações. O que eu vou mostrar para vocês agora é justamente a base da membrana. E a gente vai seguir um modelo mais próximo da célula animal, tá? Vamos lá. A primeira estrutura que a gente precisa destacar na membrana plasmática é o fosfolipídio. O fosfolipídio é a molécula mais abundante nela. E como é que é a estrutura desse cara? Ó? A gente vai ver uma região que vai ser conhecida como cabeça do fosfolipídio e é a parte polar, onde a gente vê o grupamento fosfato. E as caudinhas correspondem aos ácidos graxos, que são moléculas de hidrocarboneto, né? São cadeias carbônicas muito longas, com mais de 10, mais de 12 carbonos, e portanto elas são predominantemente apolares. E aí a gente vai ter aqui a região da cabeça, que a gente vai dizer que é polar por causa do grupamento fosfato, e as caudas, que são apolares. Então veja bem, se nós temos uma molécula que tem uma porção polar e uma porção apolar, então ele é algo que a gente vai chamar de bipolar. Todo fosfolipídio é, na verdade, uma molécula bipolar, ok? Bom, quando a gente observa a estrutura da membrana plasmática, a gente vai ver o seguinte, então, olha lá. Vou pegar a canetinha azul aqui para gente e vou desenhar aqui, ó, várias dessas bolinhas, e essas bolinhas representam para nós justamente os fosfolipídios, né? Vou colocar mais algumas aqui, ó, e elas vão representar mais fosfolipídios. E aí o que você está percebendo? Você percebe que eu desenhei para nós duas camadas, né? São duas camadas de fosfolipídios. E aí vou colocar aqui agora uma estrutura vermelhinha que atravessa totalmente a membrana. Vou pegar a canetinha azul e mais uma vez vou desenhar bolinhas azuis de um lado, bolinhas azuis do outro, que são os fosfolipídios, compondo duas camadas, ou seja, uma bicamada fosfolipídica. Puxei aqui agora em vermelhinho novamente, mais uma daquela estrutura. Estou representando a cor vermelha para te mostrar que é, na verdade, a mesma natureza química, tá? Já já a gente vai dizer o que é o que aqui. E mais uma vez estou puxando aqui os fosfolipídios. Peguei a caneta vermelha, de novo, estou colocando aqui, ó, uma outra molécula e aqui mais um. Beleza, então vamos lá. Vamos começar a colocar alguns números nesse nosso modelo para a gente poder observar o que é o que. Primeiro de tudo, eu vou puxar aqui uma chave, né? E vou colocar o número 1. O número 1 para nós vai representar a bicamada ou bicapa fosfolipídica, ok? Então você consegue ver aqui, ó, duas camadas. Por isso, bicamada fosfolipídica. E aí a gente vai notar que as estruturas vermelhas que eu desenhei, elas todas serão proteínas. Essa daqui, número 2, ela é uma proteína que atravessa totalmente a membrana. Vai ajudar em vários tipos de transporte, como a gente vai ver em outros momentos. Essa será uma PTN. PTN significa proteína, tá? A sigla para proteína. Então, PTN integral. Ela é uma proteína integral porque ela atravessa integralmente a membrana, ela atravessa totalmente a membrana. Já essa daqui que eu vou botar o número 3, aquela que eu vou colocar o número 3 do lado, ela não atravessa totalmente a membrana. Na verdade, ela está voltada só para uma parte, e aí ela também é proteína, só que ela será conhecida como proteína periférica. Ok? Normalmente as proteínas periféricas ajudam na transmissão de mensagens, de impulsos, de estímulos. E essa daqui, ó, número 4, você repara que ela tem uma espécie de uma mãozinha ali para fora, né? Um local onde pode encaixar alguma coisa, onde pode encaixar
molécula sinal. Essa molécula sinal pode ser muitas coisas. Pode ser, por exemplo, um hormônio, né? Que vai precisar dessa estrutura número 4, que a gente vai conhecer como receptor proteico, ok? E aí, veja bem, existem vários tipos de receptores proteicos. Eu estou representando um aqui e você vai observar que ele vai interagir com aquela proteína 3 periférica ali. Ela vai ajudar esse receptor proteico a transmitir as suas mensagens, os seus estímulos para dentro da célula. Eu vou cortar esse desenho e jogar ele levemente para cima, só para a gente ganhar um pouquinho de espaço aqui. Ó, vou colocar ele um pouquinho mais para cima. E aí, vou desenhar mais uma molécula muito importante aqui, ó. Duas, na verdade. Deixa eu trocar a cor da caneta, colocar a cor, vou botar uma cor laranja aqui pra gente. E aí eu vou ampliar bastante e vou desenhar para nós aqui, ó, entre os fosfolipídios. Deixa eu colocar uma caneta mais fina pra gente. Ó, entre os fosfolipídios, eu vou desenhar uma molécula que a gente conhece como colesterol. O colesterol, ele está aqui, ó, em vários trechos da membrana plasmática e ele é muito importante para manter a fluidez da membrana. E aí, veja bem, não é qualquer célula que vai apresentar colesterol na sua estrutura da membrana plasmática, tá? Quem vai apresentar o colesterol é principalmente a célula animal. E aí, vou colocar para nós, agora aqui, ó, na porção superior, isso aqui, ó. Essas estruturas que eu estou desenhando correspondem a monossacarídeos ligados. São os menores tipos de glicídios, mas eles estão aqui, ó, ligados uns aos outros, compondo um oligossacarídeo. Oligo é um prefixo para poucos, né? Pouco ou poucos. E aí, normalmente, a gente usa a palavra oligo quando a gente tem de 3 a 20 unidades. Então, vamos voltar para a nossa legenda aqui, para os números, né? Ó, o número 4 foi o receptor. Vou puxar uma setinha aqui para representar o número 5. O número 5 para nós corresponderá ao colesterol. Colesterol. E o número 6 e o número 7 correspondem a açúcares. 6 e 7. Então, repara, 6 é um oligosacarídeo, um pequeno açúcar com poucas unidades, só que você vai notar que ele está aqui, ó, preso ao fosfolipídio, enquanto o outro está preso numa proteína. Isso faz uma diferença muito grande. Então, o número 6, a gente vai chamar de, vamos chamar ele de glicolipídio, e o número 7 a gente vai chamar de glicoproteína. E os dois juntos vão compor uma estrutura muito importante da célula eucarionte animal, né? Da membrana plasmática da célula eucarionte animal, que a gente vai conhecer como, olha aqui, ó, olha aqui embaixo, glicocálix ou glicocálice. O glicocálix ou glicocálice, ele vai atuar no reconhecimento célula a célula. Então, veja bem, os fosfolipídios são a molécula mais abundante. A gente vai ver também proteínas integrais e proteínas periféricas, proteínas que atuam como receptores. Vamos ver oligosacarídeos, vamos ver presos, né, aos lipídios ou às proteínas, portanto, glicolipídios e glicoproteínas. E vamos ver também o colesterol. Nas células animais, tem o colesterol. Nas vegetais, não tem o colesterol. Mas a gente vai perceber a presença de fitoesteróis que são semelhantes ao colesterol, tá? Mas é importante dizer que vegetal não vai apresentar colesterol, tá? E é importante dizer também que os açúcares estão sempre voltados para a parte externa da célula. Então, se esse desenho, esse modelo representasse um pedacinho de uma célula, seria aqui, ó. Estou desenhando aqui a célula para gente, o núcleo, as organelas, e aí, ó, eu faria um corte aqui assim, e esse corte seria essa região feita aqui para nós, ó,
que eu estou dando um zoom aqui para você agora. Show de bola? Então, olha só, repara, a membrana plasmática, ela é fundamental, porque, antes de mais nada, ela vai delimitar a célula. Ela determina o ambiente celular, como as paredes, o chão e o teto de uma determinada sala, de uma determinada casa, um cômodo, determina o espaço do cômodo, a membrana plasmática determina o espaço da célula, tá? E aí, só que além de delimitar a célula, ela faz muita coisa. Há quem considere a membrana plasmática a estrutura mais importante da célula. Ela é a interface com o meio externo, ela recebe estímulos, ela propaga estímulos, ela libera substâncias, né, faz secreção, ela atua no reconhecimento celular, faz muita coisa. Então, a primeira e talvez mais reconhecida atividade na membrana é controlar o que entra e o que sai. A gente chama isso de permeabilidade seletiva. Uma coisa que é permeável é uma coisa que é atravessável facilmente. Seletividade é a escolha, digamos assim. A membrana ela não pensa, né? Mas ela tem uma natureza química, e a sua natureza química vai determinar o que ela permite ou não passar. Moléculas polares, ainda que possam ser muito pequenininhas, elas não vão passar. Porque a maior parte, vê comigo aqui, ó, vê bem, a maior parte da membrana plasmática, ela é predominantemente apolar, olha só. É aqui, ó, é essa região aqui, ó, a região dos fosfolipídios. Então, uma molécula de água, por exemplo, que é polar, ela não vai passar entre os fosfolipídios. Ela vai precisar passar por onde? Ela vai precisar passar, por exemplo, por dentro de uma proteína integral, que vai servir como uma proteína canal ou uma proteína carreadora, tá? Além disso, a membrana, então só para completar, a permeabilidade seletiva, a gente vai envolver ali, ó, os transportes através da membrana, os transportes passivos e os transportes ativos, tá? Ela também vai atuar no reconhecimento celular, justamente através dos seus receptores proteicos, dos seus receptores glicoproteicos. O glicocálix, por exemplo, na célula que a gente conhece como hemácia, o eritrócito, a célula que transporta gases no nosso sangue, ele é muito importante. Ele determina o nosso grupo sanguíneo, nosso tipo sanguíneo, no sistema B0. Se o indivíduo tem células hemácias, né, tem nas suas hemácias, em volta delas glicoproteínas que a gente chama de aglutinogênio A, o indivíduo vai ser do grupo A. Se a pessoa tem aglutinogênio B, que é uma outra glicoproteína, é do grupo B. Se tem as duas simultaneamente, vai ser dos dois grupos, A e B, ao mesmo tempo, por isso, grupo AB. E se o indivíduo não apresenta essas glicoproteínas, ele é do grupo 0, do grupo O, né? Além disso, muitos outros tipos celulares precisam da membrana para o reconhecimento. Macrófagos vão fazer fagocitose, precisam reconhecer células próprias e, não reconhecendo células estranhas, vão destruí-las, vão fagocitá-las, vão realizar citotoxicidade, vários tipos de respostas para eliminá-las, né? Então, o reconhecimento celular é muito importante. Além disso, olha, o reconhecimento de moléculas sinais. Como assim? As moléculas sinais são os hormônios, são estruturas que vão passar alguma mensagem, levar algum estímulo adiante, mas não são os únicos, né? Existem vários tipos de moléculas sinais além dos hormônios. Além disso, a membrana atua no processo de secreção celular. A secreção é a produção de alguma coisa que tem finalidade específica para a célula. Então, a liberação de um hormônio, por exemplo, é uma secreção. A membrana também é muito ativa aqui no processo da divisão celular. Quando uma célula vai passar pelo processo de divisão, a membrana está ali participando integralmente, né? Afinal, a célula vai sofrer uma constricção, ela vai sofrer um estrangulamento e vai acabar dando origem a uma outra célula. E ela atua em muitos outros processos, tá? Não são só esses aqui. Mas a gente já fez a nossa missão para hoje, né? Apresentamos a definição de membrana plasmática e colocamos aqui as suas principais moléculas. Falta eu te dizer o seguinte: quando a gente fala de membrana, a gente não pode deixar de falar o seguinte, olha só. Deixa eu tirar essa célula pequena que eu coloquei aqui, colocar ela um pouco para o cantinho, para eu ganhar um espaço. Então, ó, pensei em membrana plasmática, eu vou pensar no seguinte, ó, no modelo do mosaico fluido. Mosaico fluido. Então, vê só, se você for a uma igreja
barroca, assim, né? Uma igreja católica antiga, é possível que você veja nas janelas, assim, imagens, desenhos coloridos, que são feitos por várias partes, né? A gente chama isso de vitral ou mosaico. O vitral, ele é um desenho, ele tem ali um mosaico, né? Ele tem um desenho complexo feito por várias partes que se encaixam. Então, repara bem, a membrana plasmática ela não deixa de ser um mosaico, porque ela é feita por várias partes interagindo. Os fosfolipídios, as proteínas, os açúcares, colesterol, tá vendo? Só que, considerando que os fosfolipídios são a molécula mais abundante, então ela vai ter esse aspecto, né, de mosaico fluido. A membrana nunca está parada, os fosfolipídios eles estão em constante movimento. Ela é extremamente ativa, ela é muito versátil e está sempre em movimento. Show de bola? Bom, a gente definiu e apresentou aqui, em linhas gerais, a membrana plasmática. Espero ter colaborado para o teu aprendizado e desejo a você, como sempre, bons estudos. Bons estudos para nós. Valeu? Até a próxima.